Olá, seres viventes! Bem-vindos ao Projeto Brincar. A criadora deste mundo pediu para eu apresentar o vídeo, mas eu não fui contratado para isso. Eu nem recebo salário. Eu sou literalmente um pedaço de madeira. Mas eu vou narrar para vocês todo o processo do trabalho feito pela Joane. Então senta a bunda no sofá e pega sua pipoca. Senta que lá vem a história. Hoje eu vou apresentar o Projeto Brincar da Jojo, um projeto que começou com uma pergunta bem simples. O que acontece quando você cria uma pelúcia que carrega um pedaço da sua cultura? Parece fácil, mas dá mais trabalho que quase me mandei de arrasta. Costurei muitos, mas muitos testes tortos. Nunca são só pelúcias, eles são mundos portáteis. Eles viram travesseiro, escudo companheiro ou lugar mais seguro do universo. E assim nasce o Shumantita. Quem Aymara significa me abraça. Quis um nome que refletisse afeto. E também a cultura andina. Ele carrega referências da Bolívia, o aguaio. As cores vivas, as roupas tradicionais. Cada parte dele tem uma intenção, um gesto, uma memória para criar o Shumantita. Me apoiei em duas ideias. O design emocional, que estuda, porque a gente ama alguns objetos de forma tão profunda, que é quando a criança dá vida ao que é inanimado. O objeto deixa de ser coisa e passa a ser sentimento. Comecei costurando o meu primeiro teste. Como eu sei costurar desde criança, isso me deu uma vantagem. Experiência muito grande na hora de fazer tudo, é a segunda vez que faço uma pelúcia. Como o meu primeiro frango, digo teste. Os braços e pernas foram feitos, mas deu errado. Mas era para ter noção. Aqui eu tentei entender como poderia fazer articulado o meu franguinho. Depois veio a segundos 1000 testes de recortar mais moldes. Passei tudo para o tecido. Costurei e tudo de novo. E pensa no tanto de materiais que comprei. Foi 1 quilo de enchimento. Tecido para pele. Óleos e mais óleos. Tecidos e mais tecidos. Essas foram algumas cores das linhas que usei. Bora colocar as linhas na máquina de costura e continuar nosso trabalho. E então eu alfinetei outro teste de molde para fazer o corte. E novamente a costura, o mesmo processo que fiz anteriormente. Sempre que terminava todos os moldes, eu verificava se o tamanho estava certo. E se tinha ficado bom. É por isso que tive 6 testes. A pança sempre dava errado. Cansada da pança não dar certo. Fui fazer as orelhas da nossa lhama. Isso já não tinha segredo. E taram! Uma já está feita. E bonito. Agora é só fazer a outra. Esqueci de gravar o desenvolvimento dos olhos. Peguei o mesmo tecido. Colei nos olhinhos para dar mais expressão. Aqui esqueci de gravar de novo. Já tinha costurado as orelhas na cabeça, que é separado para dar mais profundidade e deixar um belo topete. E por fim, os olhões ajustados, tive que usar a pinça. E olha, já vemos uma cabeça quase pronta. Vamos para a próxima etapa. Agora é hora de bordar o nariz. Fiz alguns esboços para ter uma noção. Confesso que fiz umas 10 vezes esse nariz. Socorro! O formato já está dado, pegando um pouco mais do formato do nariz da lhama. Agora é só passar a agulha, mas primeiro vamos iniciar o bordado preto em volta, para depois preencher tudo. Agora completamos o rosto da nossa lhama. Os olhos, nariz e boca já estão prontos.
as orelhas e agora os enfeites da orelha. Iremos começar a colocar os enfeites. Eu já colocados nas orelhinhas, está ganhando vida nossa Shumantita. Mas agora é hora de terminar de construir o corpo da nossa lhama. Agora vamos para uma parte que furei meus dedos como uma peneira. É hora de encaixar as patas da nossa lhama. Eu usei uma técnica com botões, para que as patas dela sejam articuladas, que reflete muito o Baby Esquima, que desperta o nosso instinto de cuidar. Já nessa cena eu mostro mais teste. Acabei esquecendo de mostrar. Como no molde, a cabeça é dividida em 3 partes. Esse é o topete da lhama. Essa parte seria os cacos da lhama, que foi usado um tecido mais áspero ao toque. Depois de finalmente o corpo ter dado certo, fiz o rabinho dela. Cute! Cute! Aqui já mostrei como as patas ficaram, que fiz em um formato mais fofo. Encaixei os cascos com o resto da pata. Tudo que a gente precisa fazer agora. Coloquei preenchimento de bolinhas nas pontas das patas e meio. Depois de fazer todas as patas e costurar o buraquinho de enchimento. Pensa que isso me deu trabalho, mas voava que preenchia. Aqui quase final. E aos poucos, tudo estava ganhando vida. Coloquei a segunda pele do corpo. Vamos colocar as patas. Vamos usar a mesma técnica anterior. Com uma linha que passa por dentro da pelúcia, para que as patas fiquem articuladas. Após isso, vamos cobrir as patas com a segunda pele sem uma gambiarra. E não vemos mais os botões das patitas da nossa lhama. Para completar o corpo da Shumantita, vamos finalmente fixar a cabeça. Os últimos acabamentos. Com a pelúcia totalmente terminada, é hora de fazer o seu poncho. Uma roupa muito típica de Bolívia, cheia de cores. Alguns materiais para ele ficar bem rico em cultura boliviana, usando aguaio-pompons e detalhes dourados. Reciclei materiais que tinha e renovei eles. Bora botar a mão na massa, que quase já está pronta. Passando na overlock para melhor acabamento. Depois de renovar, veja só como ficou. Vou costurar as bordas douradas para dar um toque especial no poncho. Outro teste se vai passar na cabeça da nossa lhama. Passou! O tamanho ficou certinho. Agora vamos costurar os detalhes internos, dourado no pescoço, antes de colocar mais pompons. Hora de finalizar e os pompons no poncho. Finalizado, agora falta só as do pescoço. Isso vai ficando tão rico em detalhes. Hora da gente vestir nossa lhama e dar um close especial com a câmera, mas antes colocar os pompons do pescoço. Pronto! Agora vou só tirar as imperfeições dela e dar uma leve coradinha. E então, senhoras e senhores, eu lhes apresento a Shumantita. Resumindo o nosso trabalho, a Shumantita foi uma lhama construída 100% à mão e máquina, com detalhes da cultura andina, uma cultura originária da Bolívia. E também foi introduzido guizos no interior dela, para que quando uma criança pegasse ela na mão, sentisse o objeto tanto na forma tátil, quanto na visual e auditiva também.
criando um mix de sensações que somente um objeto. Mas a gente ainda precisa de um usuário real para testar o nosso trabalho feito. É hora de mostrar isso para uma criança de verdade. E nada melhor do que o meu irmão menor para testar a Shumantita. Vermelho? Vamos ver qual vai ser a reação dele. Ele ficou tímido. Esse é verde. Achou legal? Olha, pode mexer. Agora é a parte em que ele descobre que a Shumantita faz barulho também. Eu já tenho gostado do som. Legal? Ele mexe os braços. Aham. Ele ficou tímido, mas não parou mais de abraçar. Muito obrigada por assistir até aqui. Os objetos que amamos não são aqueles que apenas funcionam bem, mas os que carregam significado. Donald Norman, 2008.